Através dos livros, vão se mantendo a história de nossa cidade. Fatos que marcaram são retratados e se tornaram imortais. Política, religião, esporte, cultura e muitos outros serão lembrados neste novo livro que em breve será lançado, contando um pouco da história de nossa Carmo. Anteriormente, o livro Fotos que Falam foi sucesso. Vamos relembrar um pouco do mesmo. E agora, o novo livro também já está sendo preparado, como você acompanha em primeira mão neste modelo. O autor do mesmo, José Aguilé, nos conta um pouco da preparação deste livro, das dificuldades, de como ele está estudando, como ele está buscando as histórias que aqui serão contadas. A questão do livro, eu gosto muito da história da cidade. Então, sempre é difícil passar o dia sem procurar alguma notícia do nosso Carmo Paranaíba. Esse é o segundo livro sobre a cidade, o primeiro é Fotos que Falam. Na época que eu fiz o livro ficou bastante interessante, mas eu queria uma coisa mais completa. Então, esse é Fotos que Falam 2, Memórias e Atualidade. Então, eu falo do que existiu e das coisas atuais. Lógico que a gente não tem condições de fazer o raio-x de tudo, porque a cidade tem 132 anos. Mas fazer o raio-x, falar das principais coisas, a gente tem condição de falar. E é isso que eu retrato no livro. E aquilo que eu conto a história, eu tenho a foto ilustrando. Ou seja, você vai retratar a história, também o comércio que se desenvolveu ao longo desses anos aqui em Carmo do Paranaíba, aquilo que foi marcante mesmo na nossa cidade. Seria mais ou menos por isso o novo livro. Realmente é por aí, o caminho é esse. Então eu falo, como eu disse, do que existiu e do que existe. Então a gente conta dos comércios antigos, a gente fala das fontes que existiu, a gente fala das coisas atuais, inclusive essa notícia mais nova que eu não vou falar, mas você sabe qual é, né? Eu ainda consegui ela vai cair no livro. O fato marcante para a nossa cidade em 2019. E o livro vai contar um pouco de tudo, né? Porque temos aí muitas histórias que envolvem parte de religião, parte de política, parte do desenvolvimento da cidade, parte do comércio. Ou seja, você faz um levantamento e estuda realmente tudo aquilo que aconteceu. Realmente é isso. Fala um pouquinho de cada coisa, a gente fala disfarçadamente, mas a gente bate no arreio para o cavalo entender. Entendeu? Então, às vezes a gente fala aquilo, tem que falar devagarzinho, mas a gente fala. Agora, pegar o livro e ler é muito bom, é muito bonito, mas as pessoas não sabem o que se passa, né? A dificuldade que é para se fazer um livro. Primeiro, a dificuldade que é em ler, em estudar e ter a história para contar. E depois também a produção do mesmo, que não fica barata. Realmente é muito complicado, a gente tem que pesquisar muito, a gente recorre também à memória do povo, recorri também à memória do povo carmense, mas o pessoal parece que não tem esse grande interesse. E com relação à produção do livro, o livro não é barato, eu estou finalizando o livro vai ter umas 150 páginas, 160 páginas próximo disso. O livro é encantador. E quantas edições, quantos livros? 500 livros. Ou seja, então, você já tem mais ou menos ideia de quando será lançado esse livro? Dilemante, se tudo correr bem, mês de julho, final do mês de julho. Eu estou procurando a localidade, porque primeiro eu tenho que ter a localidade, o local. Assim que eu tiver o local, eu especifico a data. Agora, seria interessante, Zé, o comércio valorizar, o empresário valorizar muito esse livro, pelo seguinte: o que acontece?
muitas histórias, muitos comércios, você vai estar contando ali, né, desde quando começou, quando era numa rua, num bairro, enfim, o crescimento junto com a cidade. Realmente, eu conto do crescimento do comércio, assim como a cidade cresceu, falando por ruas. Então eu conto o comércio da época de 20, da época de 30, da época de 40, da época da 60, até os dias atuais. Então eu fiz um mapa por ruas. Então, e também tem uma parte do livro que eu peguei os recortes de jornais das empresas antigas, das empresas que existiam e das empresas que ainda existem. Então ficou parecendo, ficou uma coisa muito bacana. E o seu livro ele é muito ilustrado também, né? Porque você tem uma acervo de fotos rara em Carmen do Paranaíba, né? Você tem fotos antigas, fotos da cidade, fotos do comércio, de personalidades. Ou seja, o livro não é apenas aquela parte escrita, apenas história. Tem também muita foto, muitas fotos. Aquilo que eu contei lá, que eu narro na história lá, a maioria tem as fotos para comprovar. Eu falo, por exemplo, o leite era entregado nas casas de porta em porta a cavalo. Eu tenho a foto do cavaleiro entregando o leite para o cliente. E assim por diante. Então, Zé, desejar sucesso para você. E se você quiser aproveitar essa oportunidade para falar com a sociedade, para falar com os empresários, porque quem quiser ajudar de um modo ou de outro, com certeza vai ser bem-vindo, né? Lógico, eu preciso dessa parceria, porque os recursos, a gente não tem recursos, né? Então a gente precisa dos recursos, precisa da colaboração da sociedade.